E aí ele nasce, o meu filho nasceu em 2019. Então aí, outubro, nasce o Ben. Uhum. Isso. E aí logo depois, porque no ano seguinte, em março, começa a pandemia. E aí não se tem emprego na pandemia, não se tem nada. Apesar que, assim, é uma loucura, né? Na pandemia eu tava vivendo um luto muito grande porque eu tinha perdido o pai dele. O pai dele faleceu em fevereiro. Março, começa a pandemia. E aí eu fiquei um ano, que foi mais ou menos esse período da pandemia, em casa, mas assim, claro, a pandemia foi muito ruim para muitas pessoas. Mas para mim foi um tempo que eu ganhei para poder se estruturar novamente. Me reconstruir. E eu não digo, tipo, de forma financeira, não. É emocional, psicologicamente, se conectar espiritualmente. Com o bem também. Totalmente. Pra quem não sabe, seu ex-marido foi assassinado, certo? Ele foi. Ele era uma pessoa muito do bem, assim. Na comunidade onde a gente morava, ele era professor de jiu-jitsu pra criancinhas pequenas, assim. Então, tipo, quando ele faleceu, foi uma loucura, porque a comunidade praticamente toda desceu, assim, porque ele literalmente, sabe, tava no lugar errado, na hora errada, ele tomou uma bala perdida e ele veio a falecer. E o louco é que, nessa época, eu sempre fui muito sensitiva e eu não sabia que eu era. Entendeu? Uhum. Porque minha mãe era crente e a gente que tem pai e mãe crente, a gente não quer ser crente, a gente quer ficar revoltado. Isso, né, tá nas nossas escolhas. E aí eu não sabia que eu tinha esse meu lado espiritual muito aflorado. Eu sinto as coisas. Gente, eu não sei explicar, mas eu sinto as coisas, eu sinto as pessoas, eu sinto o lugar. Não, coisa boa aqui? Coisa boa. Não, aqui... Ai, aqui que bom. Aqui, não, aqui é bom, a energia de hoje tá diferente. Não, tá de boa, tá de boa. Não, mas é real. Você sentiu? Bom, foi. Previu alguma coisa? Não previ, não, eu vou explicar. Foi o seguinte, ele, tipo assim, ele trabalhava como professor e dava aula de personal, essas coisas, e à noite... Tava justamente nessa época, que era Natal, Ano Novo, janeiro, fevereiro, que as pessoas não treinam muito, elas ficam ali curtindo as festas. Uhum. E ele faleceu em fevereiro. E as pessoas costumam ficar ali curtindo as festas. Ele tava com pouco trabalho como personal, então ele tava fazendo um extra como mototáxi no morro. O morro tem mototáxi. Uhum. E aí ele alugou uma moto, ele era correria. Alugou uma moto, foi fazer extra, não sei o quê, tá ok. Até que... Então a gente era muito ligado um no outro. A gente tinha uma ligação de alma mesmo. É um grande amor. É coisa de outra vida. A gente tinha. E essa coisa é muito louca, né? Porque acontece poucas vezes. Mas aí tá. Eu sentia, dava 1h30, 2 horas da manhã, que era o horário que ele começava a chegar, e eu já ficava meio acordada esperando ele. Eu dormia, mas eu, enfim, acordava. Nesse dia em específico, eu lembro que o Ben já tinha nascido. O Ben tinha 3 meses, então aquela coisa mesmo de mãe, cheia de fralda no peito. Porque um peito vaza, o outro neném mama. E aí dormindo com o Benjamin, não sei o que. Eu ouvi um tiro. Entendeu? Eu ouvi um tiro. Nisso que eu ouvi um tiro, eu acordei e falei, foi no Samuel. Eu não sabia explicar, eu só sabia que foi nele. E eu falei, foi no Samuel. Eu peguei o telefone, aí liguei. Que loucura. Eu falo diante de Deus. Eu liguei, aí Samuel tomou um tiro, Samuel tomou um tiro, Samuel tomou um tiro. Eu tava desesperada. Samuel tomou um tiro, e aí o que acontece? Eu, hoje em dia, entendo que eu tenho que procurar algumas profissionais para poder tratar do psíquico do meu filho, porque ele só tinha 3 meses. Mas a criança, ela tem traumas intrauterinos. Imagina aqui, entendeu? Então, ele não lembra disso, mas ele viveu comigo. Óbvio. Entendeu? Então, aí foi aquela loucura. Não, Samuel Sagaz tá maluco? Samuel tá escondido em algum lugar. Eu falei, ele tomou um tiro. Eu tinha certeza, ele tomou um tiro. E aí, eu peguei a minha vizinha embaixo, gente, isso 2 horas da manhã. Aí minha vizinha, ela dormia tarde, eu bati lá, ela tava acordada, eu falei, cara, olha bem pra mim, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu lembro que na época ela me deu R$100, eu falei, o Samuel tomou um tiro. Ela só acreditou em mim. Você não morava mais com a sua mãe? Morava com a minha mãe. Só que... E a sua mãe tava minha mãe não tava em casa. Eu não sei onde a mãe tava, minha mãe não tava em casa. A minha mãe é crente, ela podia estar numa vigília. Eu não sei. Mas minha mãe não tava em casa. Eu sei seus irmãos estavam ou não? As crianças, Sim. Aí eu olha o benzinho, eu lembro que eu botei o Ben no bebê conforto, assim, que ele tinha aqueles que balançam, botei o Ben, desci. Nisso que eu desci, só que eu tava descalça, aquele sutiã bem de mãe bege, né, com aquela, um monte de fralda aqui, e aí desci correndo pela rua, e aí quando eu desci, aí tipo eu ia descendo, e meu coração, e olhando as coisas, eu comecei a descer, e começou a ficar tudo escuro. Aí tinha uma mulher assim parada, aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não desce não, que o negócio tá louco lá embaixo. E eu comecei a descer. Só que quando eu comecei a descer, eu comecei a ver pedaço de gente assim no chão, sangue, muito sangue. Eu senti assim, se eu descer eu não volto. Foi o que eu senti. Ai, meu Deus. Aí eu voltei pra casa. Claro. Botei os sapatos, subi a ladeira, e quando eu cheguei lá na praça, eu falei assim, alguém viu o Samuel? Alguém viu o Samuel? Aí falaram assim, ele tomou um tiro, botaram ele no carro, foi pro hospital. Ah, acabou. Aí ele só confirmou o que eu já sabia.
E aí eu fiquei desesperada e fui correndo pela rua. Gente, foi horrível. Correndo pela rua, até que passou um táxi, entrei no táxi, eu nem sei quando deu o táxi, eu dei o dinheiro todo na mão do taxista. Quando chegou no Souza Aguiar, que é o hospital, e aí tinha uns policiais, assim, reunidos num canto, e eu desesperada. E eles estavam meio que rindo, assim, sabe? E eu tentava falar com eles, eles não me davam muita confiança. Até que tinha um policial destacado. Aí eu fui nele e falei assim... E eu tava, tipo, trêmula, eu não tava chorando, mas eu tava quase não conseguindo falar. Aí eu falei assim, moço, o senhor tem família? Aí ele tem. Eu falei, o senhor tem filho? Meu filho tem 3 meses, ele tá em casa e eu acho que o pai dele tá aqui. Você pode me ajudar? Aí ele falou assim, como ele é? Aí eu descrevi o Samuel, ele falou, esse tá morto. Aí eu falei, não tá. Porque eu sou muito pessimista, eu sou. Então eu falei, para, Bia, você não pode ficar acreditando no que já aconteceu de ruim, calma aí. Eu falei, não tá, esse não tá. Eu falei pra ele, não tá. Deixa eu te explicar. Tem um outro, porque tinha um bandido que tinha cavanhaque também, e eu já sabia que esse tinha falecido. Eu falei, não tá, tem um outro que é parecido com ele, esse foi. Mas ele não. Ele falou, filha, ele tá. Mas aí sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou lá dentro e vou tirar foto. Na época eu não tinha nem telefone. Ele falou, eu vou lá dentro e vou tirar uma foto pra você. Aí eu falei, tá. Ali eu fiquei, gente. Ali eu fiz uma das maiores orações da minha vida. Eu falei, Senhor, tudo que eu tenho, eu te entrego tudo, eu só quero ele, eu quero ele vivo e não sei o quê. E eu ficava ali, eu, por favor. Deus, que loucura. Essa loucura. Quando ele saiu do coisa, ele falou, é esse? Quando ele virou o telefone, eu vi o Samuel. Aí, pra mim, acabou, entendeu? Aí eu sentei no chão. E aí foi isso, o mundo parou pra mim.